Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das terças-feiras. Então, inicialmente, só para que todos lembrem que a gente fala toda semana, desligar o celular, porque ele toca. E não é Bezerra que está ligando aqui, o celular toca. Dá uma olhadinha na bolsa, no bolso. É importante também lembrar a respeito das cestas básicas que nós distribuímos todo mês, para as 400 famílias que são beneficiadas. Lembrando também que nós temos a disponibilidade do Evangelho no Zoom. Quem quiser é só perguntar para as meninas o ID, hoje eu não estou mostrando aí. E o que é importante avisar a todos que logo após o nosso trabalho, haverá uma apresentação do Samuel e da Letícia, que eles fazem parte dos Jovens Espíritas, logo após o nosso trabalho, às 8 horas. E eu peço a todos que continuem aqui no salão para assistir a apresentação desses jovens. É a Semana do Jovem Espírita aqui da região do Tatuapé. Inclusive, o nosso grupo, que tem um trabalho mediúnico depois das 8h15, ele também está convocado, vai ficar e vai assistir essa apresentação dos jovens. Eu acho que é um momento de empolgarmos essa juventude a seguir essa doutrina tão maravilhosa. Então, e peço a todos que estão assistindo que, ao invés de ir embora, fiquem e assistem esse trabalho tão bonito desses jovens. Bom, e a programação de hoje, nós temos a leitura do Evangelho e da mensagem do Valmir Cândido. Nós teremos a vibração dos passes da Sandra Podadeira. E o nosso querido amigo Humberto Comito, nosso querido amigo dos domingos, fará a apresentação da palestra para nós, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E que tenhamos aí um bom trabalho a todos. Boa noite. Boa noite também a todos das mídias sociais. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau tesouro tira o mal. Do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. No livro de Mensagens, Momentos de Reflexão, Chico Xavier, psicografado por Emmanuel e André Luiz. Transformação. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas, e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos, afiguram-se convulsões necessárias do mundo de nossa alma em transformação e burilamento. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a noite de hoje por estar aqui com saúde, para a reflexão das mensagens que virá do nosso amigo palestrante. Que nós possamos estar de coração e mente aberta para assimilar as suas palavras, as suas mensagens, e não só assimilar, que nós possamos também, ao sair daqui, refletir em toda a mensagem que o nosso irmão vai nos trazer. Que Jesus Cristo, o nosso Pai maior e a espiritualidade esteja conosco, hoje, agora e sempre.
Muito boa noite a todos. Boa noite, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para conversarmos com vocês sobre um tema do Evangelho de Jesus. É muito mesmo gratificante, porque quando nós somos, eu agradeço muito a toda a equipe e a todos vocês, porque quando nós somos convidados para falar sobre algum tema, para quem vai falar, é muito bom porque nos obriga a ler, a estudar, a pesquisar. Isso é bom porque eu estou aprendendo. Então nós estamos aqui para conversarmos junto com vocês, para praticarmos esse aprendizado, tá bem? O tema de hoje é relacionado ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos nos ater ao item que fala sobre conhece-se a árvore pelos seus frutos, né? São 3 itens apenas, mas é de um aprendizado que, se nós formos ler, pesquisar e procurar entender, tem muita coisa, mas muita coisa embutida nesse trecho do Evangelho, né? Que às vezes a gente lê e passa desapercebido, né? Mas se você for ler com calma, estudar, pesquisar, você vai achar as palavras, o que Jesus quis dizer. Conhece-se a árvore, as árvores pelos seus frutos. O título fala de falsos cristos e falsos profetas. Vamos lembrar a definição de Cristo. O que vem a ser essa palavra? Cristo, no Espiritismo, é o termo utilizado pela lógica da evolução espiritual da alma que nós temos. Então nós, por muitas reencarnações que já tivemos, por esta que estamos tendo, e por quem sabe centenas ou até milhares que virão, porque depende de nós, exatamente disso, do nosso progresso espiritual, progresso moral e intelectual, que vai nos levar até a nossa última encarnação. Daí, dessa última, nós não precisamos mais reencarnar, porque vamos atingir um estágio evolutivo que nós, espíritos humanos, podemos atingir. É aonde Jesus chegou. Por isso que Jesus também é chamado por Cristo, aquele espírito crístico que atingiu o máximo da evolução espiritual. O máximo relativo, porque o máximo dos máximos é só Deus que conseguiu, que tem. Ninguém vai chegar junto a essa evolução divina. E profeta, falsos cristos e falsos profetas. No dicionário espírita, nós temos do grego profetes, pelo latim profeta. Profeta, então, diretamente nós podemos dizer que é um adivinho, aquele que prevê ou faz conjecturas sobre o futuro. É um título religioso, revelador divino. Então, o profeta nada mais é, dentro da doutrina espírita, que um médium de muita evolução moral e espiritual, que Deus deu a esses médiuns, a esses profetas bíblicos, o direito de conhecer o que Deus colocou para eles divulgarem para a humanidade. Tá? Então, quando a gente fala em profeta que foram, que a gente conhece muitos, nós vamos citar aqui alguns, nada mais são ou nada mais foram do que médiuns, que receberam de Deus a incumbência de divulgar a vinda de Jesus. Tá bem? Vamos falar sobre 5 profetas do Antigo Testamento, que avisaram a todos nós, a toda a humanidade, sobre o nascimento, sobre a chegada de Jesus,
do Messias. O profeta Miqueias disse que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém, na atual Cisjordânia. Esse fato foi consumido, foi confirmado por Mateus em seu testamento, tá? Em seu evangelho. O segundo profeta que eu queria comentar com vocês é o profeta Jeremias, que avisou, Deus intuiu ele para avisar a humanidade que o Senhor Jesus seria descendente do rei Davi da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reinado espiritual sobre a terra. Fato também confirmado no Evangelho do Novo Testamento por Mateus. Terceiro profeta que eu comento com vocês é o Daniel. Informou aos hebreus daquela época sobre quanto tempo levaria para o Senhor Jesus vir a esse mundo e começar o seu ministério. Daniel foi aquele profeta que nós mais sabemos, fica gravado muito na gente, aquela passagem que ele foi jogado aos leões, a um poço, a um fosso, onde tinha muitos leões. Jogaram ele lá porque ele profetizou a vinda de Jesus, mas nenhum leão nem encostou nele, nem arranharam ele, por interferência divina, né? Os leões viraram gatinhos mansos, por ordem de Deus. Quarto profeta a ser esclarecido aqui seria Zacarias, que trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Ele previu essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele previu que Jesus chegaria montado num jumentinho. Esse profeta também adiantou para os hebreus da sua época que o Senhor Jesus seria traído por 30 moedas de prata, como de fato a gente sabe que Judas, vamos colocar entre aspas, né, não foi bem assim, traiu a Jesus, né? Então ele previu, ele divulgou para o povo da época. Nós estamos falando da época de Jesus, mas é coisa de mais de 1000 anos, 750 anos antes de Jesus. Já foi previsto tudo isso por esses profetas. Aquela entrada triunfal de Jesus chegando a Jerusalém para iniciar o seu ministério, né, do Evangelho, quando ele chegou montado num burrinho, aplaudido pelo povo, no Pentecostes, que era a festa da Páscoa judaica lá na cidade de Jerusalém. Ele adentrou a cidade passando pelos muros, pelos portões. Isaías, o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo, ele anunciou os milagres que Cristo veio nos deixar. Bem, eu só queria colocar então esses 5 profetas que mais eu encontrei em destaque para falarmos sobre eles. Mas é claro, temos muitos e muitos outros, né? Moisés, Elias, né? E muitos outros. Então, o nosso tema se refere a essa passagem que Jesus disse: conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. O item 1 desse capítulo fala: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Então ele quer dizer que se uma árvore é boa, que nem essa que vocês estão vendo aí na figura, uma árvore bonita, grande, né, formosa, cheia de frutos bonitos, me parece que seja a maçã, pelo menos eu acho que seja, muito bonito. Então ela está dando bons frutos, é uma árvore bonita de se ver, é uma árvore boa. A fruta que ela fornece, no caso a maçã, é gostoso de se comer. Mas existem as árvores más,
que dá bons frutos, né? Como, por exemplo, essa árvore aí, que está seca, praticamente não dá frutos mais, e ela está numa paisagem desértica, porque, figuramente, ela é uma árvore má. Então, se ela é uma árvore má, ou ela não vai dar frutos, ou se der frutos, vai ser um fruto que ninguém vai gostar de comer. Por exemplo, você pega um fruto de uma árvore má e come e mastiga, pode ser azedo, pode ser ácido, você não vai querer comer, ela não produziu um bom fruto para a gente comer, né? Então, ele faz essa relação, ele vai fazendo essa relação através de metáfora das árvores que dão bons frutos, das árvores que dão maus frutos, com os seres humanos, né? Que dão bons frutos e outros que dão maus frutos, que nós vamos continuar a ver o que ele quis dizer com isso. Então, um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Aquele homem bom, o homem que julga-se cristão, porque ele estuda o Evangelho de Jesus. Ele vem no centro espírita e assiste uma palestra, ele vem no centro espírita e procura estudar, e sai do centro espírita, sai de uma casa religiosa com aqueles ensinamentos, e lá fora ele pratica o Evangelho de Jesus. Isso que é o mais importante, porque ele conheceu, ele colocou aqui dentro de si os ensinamentos de Jesus, e vai gerar os frutos, os bons frutos, não só para ele, para qualquer pessoa, em qualquer situação, e principalmente fora da casa religiosa, porque aqui dentro é muito tranquilo, né? Nós estamos aqui sentados, ouvindo, né? Mas e lá fora, quando a coisa começa a complicar? Uma fechada no trânsito, por exemplo, é aí que nós temos que colocar para fora os nossos bons frutos, bons comportamentos. E o homem mau tira de dentro de si o mau tesouro. Ele vai fazer o contrário do que nós, homens de bem, devemos fazer. Tomou uma fechada no trânsito, ele vai querer discutir, ele vai querer brigar, vai querer xingar e assim vai. Isso nós não devemos fazer, mas tem muita gente que faz. Então, essa é a relação das árvores dos bons frutos e dos maus frutos com nós, homens, espíritos reencarnados, que damos também bons frutos, mas também muitas vezes aqueles momentos que damos os maus frutos. Vamos interpretar esse ensinamento de Jesus. Então, a famosa frase de Jesus, pelos seus frutos os conhecereis, no Evangelho de Mateus e de Lucas, é uma metáfora que ele usou para ensinar que o caráter e a verdadeira intenção de uma pessoa são revelados pelas suas ações, pelas suas atitudes, e não apenas pelo que ela diz ou aparenta. Então, se eu estou aprendendo e me julgo ser um bom espírita cristão, mas será que eu sou mesmo? Eu estou aparentando isso? O que eu estou demonstrando daqui de dentro de mim para fora? Né? Será que é verdadeiro? Ou será que eu estou falseando, vamos dizer assim, uma imagem que eu não sou? Vamos ver daqui para frente com mais detalhes. Olha que árvore bonita, né? Essa árvore dá bons frutos, é a árvore da maçã. É uma imagem muito bonita, né? Então, a ação reflete a essência. O que nós somos, por dentro, nós transmitimos para fora. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, comportamentos, é isso que é o mais importante. Transmitir para os outros, na forma de caridade, o que realmente somos perante o cristianismo,
os ensinamentos de Jesus. Então, assim como na botânica, é impossível uma mangueira produzir maçã. O que ele quer dizer com isso? Uma árvore produz maçã. Ah, mas ela quer produzir uma fruta melhor para agradar mais pessoas? Não pode. Ela nasceu para produzir manga. Maçã nós vamos encontrar na fruta que produz maçã. Abacate na fruta que produz abacate. Figo na figueira, e assim vai. Cada um tem a sua missão. É essa a relação que ele faz com nós, espíritos humanos, né? Nós, às vezes, somos aquela árvore cheia de espinhos, não é verdade? Ninguém pode falar nada da gente, que a gente já fica incomodado. E a gente nem analisa, será que ele tem razão? O que será que ele viu em mim? Será que eu estou transmitindo, saindo de mim alguma coisa que não está legal, que eu não estou percebendo? É isso que nós devemos ter o cuidado com esses frutos que saem de nós, né? Então, nós devemos produzir boas ações, que nem a árvore que produz bons frutos. As boas ações são refletidas no amor, na justiça, na bondade, na paz, e assim vai, na caridade principalmente. Enquanto alguém de má índole, uma pessoa que não produz bons frutos, não produz bons pensamentos, não produz bons comportamentos na sociedade, ela é dita então como uma árvore, fazendo a correlação. Uma pessoa de má índole, ela vai produzir aqueles vícios que tanto nos prejudicam. Orgulho, egoísmo, vaidade, raiva, inveja, e assim vai. É só um exemplo, porque aqui entre nós, cai entre nós, ninguém tem isso, não é verdade? Muito menos eu que falo com vocês. É por isso que eu disse, como é bom a gente ser chamado para fazer a palestra, porque a gente estuda e a gente vê aqui, nossa, vícios, orgulho, egoísmo, eu não tenho nada disso. Vamos parar para pensar que todos nós temos, sim, todos, porque somos espíritos imperfeitos, que estamos em progressão espiritual, encarnados num mundo de provas e de expiações, que ainda não é o mundo dos melhores, né? Já é muito bom, mas ainda não é dos melhores, basta ver o que está acontecendo por esse mundo todo, né? Nesta passagem, então, Jesus ensina que não é boa a árvore que dá maus frutos. A árvore que dá maus frutos, aquele fruto estragado, azedo, tá? Ela não é produzido, esse fruto não é produzido por uma árvore boa, né? Nem a má árvore pode produzir bons frutos, tá? Então, ele está dizendo nessa metáfora de nós mesmos. Nós somos essas árvores que produzimos os nossos frutos de dentro para fora. E esses frutos têm que ser os frutos bons, aqueles frutos doces, gostoso de se comer. Não aquele fruto que você está com outras pessoas, as pessoas se sentem mal junto da gente, do que a gente fala, do que a gente faz. Esses são os frutos que a gente deve evitar, né? Portanto, cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. E os falsos profetas? Agora vamos chegar num ponto também muito importante. No item 2 desse capítulo, está escrito no Evangelho que Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês estão vendo essa figura aí do lado, né? Quando eu vi na minha pesquisa pelo Google, achei muito legal. Diz tudo sobre o que estamos conversando. Está aí no microfone um falso profeta. Ele está lá falando para o povo, são as ovelhas, somos nós, né? As ovelhas do nosso pastor, Jesus, né?
E essa ovelha que está no microfone está enganando o povo, está falando bem, ele fala bonito, tem uma voz boa, está bem vestido, né? Mas olha quem está aqui direcionando ele, falando e gesticulando, um lobo. Então, por detrás da ovelha que aparenta ser boa, existe um lobo mau, né? Um lobo que quer falsificar os seus ensinamentos, que quer ensinar errado. E por incrível que pareça, nesse mundo, tem muitas pessoas ainda que se deixam levar por esse tipo de pessoa, né? Então, Jesus disse, cuidado com os falsos profetas, que pelos seus frutos os reconhecereis. Ou seja, a maneira como ele fala, como ele quer te convencer, como ele fala bonito, mas está te enganando. Não se deixe levar. Vamos interpretar então essa fala de Jesus. Nessa passagem, então, somos convidados a ficarmos alertas e a desconfiarmos dos falsos profetas, especialmente nesse momento de transição que vivemos, onde a humanidade passa por grandes transformações. Olha só, Jesus disse isso aos seus discípulos há 2000 anos atrás. São palavras eternas, para sempre, não vai mudar. As palavras de Jesus são eternas, né? Então, ele dizendo, cuidado com os falsos profetas, porque ele disse, vai chegar um tempo que eles virão e vão querer convencer vocês de coisas que eu não disse, que não saiu de mim. E eles vão se dizerem que são Cristo, mas o meu Pai não vai enviar esse Cristo que eles querem ser. Esses falsos Cristos, esses falsos profetas. Em relação à busca da humanidade por um caminho religioso, a humanidade toda, né, quer buscar um caminho religioso por toda essa conturbação que existe no planeta. O planeta de provas e expiações está mudando para um planeta de regeneração, para um planeta superior a esse que estamos em termos de vibrações espirituais, tá? Então, esse processo já sempre veio ocorrendo no planeta Terra, porque o planeta sempre está em evolução. Não é só o espírito, o universo todo evolui. E o planeta está evoluindo para se tornar um planeta de regeneração. E para ele se tornar um planeta de regeneração, só vai ficar aqui, quando ele se tornar um planeta de regeneração, aqueles espíritos que se regeneraram, que não ouviram os falsos profetas, que não praticaram o que os falsos profetas lhe ensinaram, e sim o que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho. Então, esses falsos profetas vêm e continuarão a vir, se apresentando à humanidade como sendo mensageiros da verdade, como sendo mensageiros de Deus, ou os próprios profetas, e eles não são. Mas em quem acreditar? Eu deixo para todos nós essa pergunta. Vamos acreditar em quem? Nos ensinamentos de Jesus, em seu Evangelho, no cristianismo, ou vamos dar ouvidos e acreditar nas palavras de um falso profeta? Por incrível que pareça, milhões e milhões e milhões de pessoas nesse mundo estão dando ouvidos aos falsos profetas. Basta ver as guerras, as situações que estão ocorrendo, né? São pessoas, são espíritos que não praticam o que Jesus nos ensinou. Em sentido geral, chamam-se então profetas aqueles que
tem o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornam uma só, são sinônimos, nos ensina Allan Kardec. Mas continua o codificador. No sentido evangélico, a palavra profeta, em uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. É o que o maior profeta divino fez e ninguém fará igual ou muito menos superior a Jesus Cristo, né? Então, o que nós temos que entender para finalizar? Nós devemos, porque um dos discípulos perguntou a Jesus, quando eles estavam passando ali, perante a muralha do templo de Jerusalém, aquele muro enorme, muito grande, né? Um dos discípulos olhou para aquela construção enorme e perguntou para Jesus, quando chegará o final dos tempos? Olhando para aquele templo, né? Aí Jesus respondeu a esse discípulo, que não consegui saber qual deles que perguntou, parece que no Evangelho não diz, né? E Jesus responde a ele, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Olha ele aí vestido, né, pela capa de um carneiro, bonitinho, bonzinho, mas por dentro é um lobo a nos enganar. Então surgirão os falsos profetas, e vamos ter os cuidado de não acreditar neles, não ouvi-los, né? Nós sabemos a quem seguir, a Jesus, ao cristianismo, ao Evangelho de Jesus, né? Para que pensamos verdadeiramente, para finalizar, eu pergunto a todos vocês e a mim mesmo, como então distinguir os falsos profetas? Vamos pensar nisso. E uma questão reflexiva que eu deixo para vocês e principalmente para mim, que eu coloquei aqui há vários dias, mas ainda estou refletindo muito sobre isso. Como devemos proceder para sermos árvores que dão bons frutos? Vamos pensar nisso. Muito obrigado a todos vocês e que Jesus abençoe a todos e a seus familiares. Obrigado. Dessa forma, vamos todos nos colocando numa posição confortável, descruzando braços e pernas, para que nós possamos absorver todas as energias salutares que vão sendo assim direcionadas pelos benfeitores espirituais. Os médiuns já se prepararam desde as primeiras horas da manhã para que possa ser efetivo a ministração do passe. E assim, é junto desses médiuns que vamos começar essa tarefa. Podemos iniciar. Para que a gente possa receber efetivamente todas essas vibrações, nós facilitamos o trabalho da espiritualidade amiga em nós, abrindo assim de forma bastante efetiva os nossos centros de força. Começamos lá no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra e vai melhorando todos os nossos mecanismos cerebrais. No nosso frontal, bem no centro da testa, é um centro de força que vai se equilibrando, não só na questão de inteligência e raciocínio, mas também da intuição e da inspiração.
no nosso laríngeo, na área da fala, bem assim na região da garganta, e todo o nosso complexo respiratório se beneficia dessa energização, que a nossa fala possa ser suave, possa ser respeitosa, possa ser acolhedora e amorosa. O nosso centro de força cardíaco, lá se instalam as melhores vibrações, os melhores sentimentos de amor, de perdão, de auto-perdão, de autoestima. Todo o nosso plexo solar se ilumina, se irradia em todos os seus órgãos correspondentes, para que a gente possa realmente ficar em equilíbrio. O nosso gástrico, bastante robustecido nesta noite, vai recebendo todas essas vibrações para que a gente possa se manter firme e forte na nossa jornada terrena. Ele tem, assim, um poder de nos direcionar, de nos brindar contra todos os sentimentos negativos. O nosso genésico, que é a energia co-criadora, que possa ser gerado nesse centro de força o que há de melhor, o que há de belo, o que há de bom. Descemos pela parte das pernas, passamos pelos pés e os calcanhares, subimos pela parte posterior das pernas e chegamos ao básico. E nesta forma, no básico, bem ali na base da nossa coluna, vai irradiando todas as luzes para a nossa coluna vertebral. E o circuito se completa no coronário. Desta forma, estamos todos nós energizados, equilibrados, cheios de energias salutares, e é o nosso melhor momento, porque quando vibramos, doamos o melhor de nós, doamos os melhores sentimentos, as melhores vibrações, e é desta forma que nós vamos doar. Vamos assim iniciar nessa doação para o nosso amado planeta Terra, e a todos nós, a humanidade, aos aflitos, aos desconsolados, aos desesperançados, a todos aqueles que tentam abreviar as suas vidas, a todos os equivocados, a todas as nações, a todos os povos, a todos os governantes que possam direcionar, dirigir cada nação de uma maneira efetiva, calma. Sabemos que muitos, em ações equivocadas, pensamentos equivocados, geralmente geram muita destruição. E assim, desconhecendo as leis de causa e efeito. Mas não cabe a nós julgarmos, cabe a nós, como dizem os bons espíritos, orarmos. Orarmos em benefício desses governantes, orar em benefício da terra, orar em benefício da grande humanidade. Vibremos para todos os lugares mais necessitados. Cada um de nós que tem um enfermo no lar, tenhamos a certeza absoluta que lá estará um espírito presente, levando todas essas emanações salutares. Aos hospitais e UTIs também. Vibremos para os jovens, para as crianças, que são o futuro da nossa humanidade. Que eles possam estar sempre direcionados para o caminho do bem, para serem assim, sempre junto aos ensinamentos de Jesus. Nós estamos agora, nessa SEGEST, onde todos esses jovens, muito encaminhados, juntos de Jesus e de Deus, nessas belas lições, que eles possam continuar nesse exemplo, que eles possam realmente levar esses ensinamentos a todos os outros jovens. Vamos assim, direcionando as nossas vibrações, pelas urnas que estão lá, de encarnados e desencarnados, com todos os nomes, e desta forma, sabendo que todas as equipes, não só da espiritualidade, mas de médiuns, todos eles serão avaliados e todos, encarnados e desencarnados, receberão o auxílio. Vamos assim agora, direcionando todas as nossas vibrações para as nossas águas. Sentimos já a transformação de todo o campo vibratório, sentimos as presenças de índios e pretos velhos e caboclos, que retiram da natureza todos os eflúvios, substâncias, que vão alterando, vão modificando esse líquido tão precioso que é a água. E junto de médicos, cientistas, biólogos, químicos, farmacêuticos, que também trazem das esferas superiores
todos os medicamentos que vão sendo adicionados em cada água, em cada vasilhame. Que nós possamos, como eu lhes recomendo, ingerir essa água junto dos nossos medicamentos, caso os tomamos, e assim potencializa o tratamento e o medicamento. Recomenda-se tomar pela manhã e pela noite, em pequenas doses, sempre precedido de uma oração ou de um agradecimento. E é esse agradecimento que nós fazemos a esses mentores amoráveis que tão dedicadamente fazem esse trabalho e essa tarefa, sempre nos acolhendo e nos protegendo. Desta forma, nós vamos agradecendo. Vibramos por nós mesmos, vibremos pelos nossos lares, que é ali que nós encontramos todo o nosso refúgio, nosso acolhimento e o conforto físico, material e espiritual. Que os bons espíritos estejam sempre lá e que nós possamos, nesta noite, levar esses eflúvios, essas vibrações radiosas que recebemos aqui nesta noite. Toda essa dedicação, todo esse carinho dos mentores da casa e dos nossos próprios mentores, que estão sempre juntos de nós, que estão sempre nos impulsionando para o aprendizado, para o autoaprimoramento, para o autodescobrimento. Agradecemos imensamente esses mentores, que sempre, na acústica da nossa alma, nos impulsiona, nos estimulam para que a gente realmente possa seguir em frente, mesmo que a nossa jornada seja difícil. Mas como nos dizem esses benfeitores espirituais, o solo pode ser pedregoso, mas é aquele que é necessário para que nós possamos evoluir. Desta maneira, vamos assim encerrando o trabalho da noite de hoje e abrindo também as portas para que os nossos jovens possam aqui adentrar e também serem recepcionados. Agradecendo a Deus, nosso Pai, que é toda bondade, que é sabedoria, e nos permitiu estarmos nesta noite, e a Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão, amigo celeste, que, como sempre, governador do planeta Terra, ele esteve, está, estará sempre junto de nós. Que ele nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, com a graça de Deus. Boa noite a todos, até a semana que vem. E aqueles que puderem ficar para prestigiar aí a juventude, são muito bem-vindos.